Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma programação da Zoe Online. Nós estamos hoje no Shape Live, né, que é a nossa programação com os jovens toda semana, uma vez na semana, no sábado à noite. Provavelmente você pode não estar nos acompanhando no sábado, né? Talvez você está nos acompanhando algum outro dia e nem é à noite, igual agora, pode ser de manhã, de tarde, até mesmo de madrugada, pode ser que apareceu aí no seu televisor, no seu celular, no seu computador, mas eu tenho certeza que se apareceu aí para você, é porque Deus tem algo para a sua vida nessa noite. Então, se você não nos conhece, eu sou o Diego e comigo aqui está a Duda. E aí, pessoal, é sempre muito bom estar com vocês e eu sei que Deus realmente tem algo muito especial para nós essa noite, ou manhã, ou tarde, quando você estiver acompanhando aí. Exatamente. Jesus. E nós estamos muito felizes, né, Duda? É verdade. Estamos muito felizes porque o que nós temos experimentado, né, como igreja nesse tempo, né, como o mundo também nesse tempo, tem sido realmente algo novo. Algo novo, mas independente das dores, independente das circunstâncias que temos passado, nós reconhecemos que não tem sido um tempo fácil. Mas se uma das coisas que nós aprendemos é que até mesmo a dor nos traz um grande ensinamento quando nós temos a Jesus como não só nosso amigo, nosso irmão, mas também como nosso bom professor, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido e tenho buscado enxergar é Deus como professor nesse tempo, é Jesus como um ótimo professor, o Espírito Santo como um ótimo orientador, porque essa é a verdade. Para mim, Duda, eu sinto que Deus ele nos colocou em uma gigantesca sala de aula como o mundo. Né? A nossa geração, que ela é tão boa, né? Ela é tão boa, ela é tão avançada, ela tem tanto sucesso, né? E agora nós nos deparamos com algo que nós não sabemos direito ainda lidar, mas para mim existe alguém que está lecionando. Para mim existe alguém que está ali no quadro negro, ou está ali naquela tela branca, está ali com o giz, com a caneta, está ensinando uma grande lição. E eu queria saber como nós, bons alunos, temos nos comportado nesse tempo, né? É verdade. O que difere não é se você senta na primeira ou na última carteira, como a gente ouviu desde pequeno. Os do fundão eram os da várzea, eram os marromenos, né? O que difere é se durante a aula nós estamos com os olhos atentos no professor. Se com os olhos atentos à lousa, ao quadro e tentando entender aquilo que o professor está fazendo, né? Porque se tem uma coisa que eu sei é que ele está fazendo, né? Ele não deixa de fazer, né? Nós como jovens, né? Como adolescentes, como pré-adolescentes, né? Eu sinto que nós não sabemos muita coisa e mesmo assim nós estamos aí num tempo ainda mais diferente, né? É verdade. Precisamos nos deparar com tanta coisa difícil, né? Olhando os mais velhos também, que nunca passaram por isso, mas de algo que eu tenho certeza. É que existe um Deus que não é só professor, mas que é um pai, né? E o pai cuida dos seus filhos, independente da idade deles. Né? Eu lembro que o cuidado que os meus pais tinham comigo quando eu era uma criança, e agora quando eu sou um jovem, o cuidado é o mesmo, o amor é o mesmo, não mudou. É óbvio, tem coisas que eles cuidavam que eles não precisam mais cuidar. Né? Eu sei me trocar, eu sei fazer as coisas da casa onde eu moro agora sozinho, mas o cuidado continua o mesmo. Os olhos deles de pai sobre nós, de mãe sobre nós, continuam o mesmo. E uma coisa que eu percebo é que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Às vezes como jovens, como pré-adolescentes e adolescentes, às vezes a gente está passando por um tempo que a gente não tem resposta e a gente pode se perguntar onde que Deus está, né? Deus não está comigo, Deus não está aqui. Não, Deus está. Deus está e Ele está cuidando de nós, independente das circunstâncias, não é mesmo, Duda? É, isso aí. E nesse momento nós queríamos convidar vocês, se você puder, na sua casa, a ter esse tempo aí conosco, né? Nós estamos fazendo a abertura aqui do nosso Shape Live, que vai ser incrível hoje, né? Em nome de Jesus, nós cremos. Exatamente, nós queríamos que você tivesse esse tempo conosco, né, Duda? Abre teu coração aí na sua casa, vamos adorar juntos com alegria. E eu tenho certeza que Deus, Ele está pronto para derramar. Basta a gente se entregar por completo. Basta a gente estar disposto a ouvir e a receber o que Ele tem para nos ensinar hoje. Amém. Há uma maravilhosa graça sobre nós, irmãos. Vamos adorar. A escuridão e me amou até o fim.
o Rei dos Reis, Jesus. Sacode a terra em sua presença, não há palavras. O Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, 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 oh. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho seu, o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como um sol, o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, Aleluia. digno é o Cordeiro que a morte venceu. Só tu és digno, é o Cordeiro de Deus. Declare na sua casa que Ele é Digno é o digno. Cordeiro que a morte Amém. venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, oh, oh. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Sim, Jesus, tu és Aleluia. digno. Pra sempre cantaremos. Sim, Jesus. Pra sempre cantaremos a ti, pois tu és digno, tu és digno. Yeah. Eu quero estar neste lugar, Jesus, aonde o Senhor esteja e nunca mais saia, aonde nós estejamos com o coração totalmente interligado a Ti. Sim, Jesus. Senhor, nos leva para esse lugar onde somente a Sua voz ecoa em nossos corações. Aleluia. Sim, Jesus, nós queremos ouvir a Sua voz hoje, queremos ouvir sempre. Nos leva, Senhor, nos leva. Sim, Jesus. Amém. Sim, Jesus. Louvado seja Deus. E aqui
aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Declare isso conosco. Aleluia. É aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Amém. Sim, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aleluia. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E eu quero estar. E eu quero estar neste lugar. Permanecer neste lugar. Até me tornar esse lugar. E eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar. Permanecer neste lugar. Até me tornar este lugar. E eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar. Permanecer nesse lugar. Até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Aleluia. Eu quero estar neste lugar contigo. Permanecer nesse lugar. Até me tornar esse lugar. Que eu não precise mais sair. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Eu quero ver sua face, Deus. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Sim, Jesus, esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o nosso desejo. Sim, Jesus. Sim, Deus. Esse é o nosso desejo. É aqui que eu me sinto Aleluia. bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito Aleluia. bem. Sim, Jesus. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Eu quero estar nesse lugar. Permanecer neste lugar. Até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Aleluia. Sim, Jesus. Esse é o nosso desejo. Nós não queremos sair. Nós não queremos sair da sua presença. Louvado seja Deus. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Essas músicas são incríveis, né, Duda? Eu amo porque a primeira música que nós cantamos, ele fala, né, que ele quer continuar cantando das coisas que Deus tem feito com ele, né? Da graça de Deus que está sobre ele, né? Meus irmãos, nesse tempo, quais são as histórias que você vai poder contar? Do que Deus tem feito em você, na sua casa, na sua família, por onde você anda. Eu não sei você, mas eu tenho buscado anotar o máximo que eu consigo das coisas que eu tenho visto Deus fazer nesse tempo. Porque se eu tenho certeza é que esse é um tempo onde nós precisamos deixar Deus construir história para que nós possamos contar, né? Porque nós, para os nossos filhos, para as nossas futuras gerações, poderemos contar. Ó, nós estávamos lá, 2020, pandemia, coronavírus, o mundo parou, mas nós estávamos lá e não só estávamos lá, mas estávamos com Deus. Sim. Né? Então temos histórias para contar sobre a maravilhosa graça dele que nos sustenta, que nos faz avançar mesmo em meio a dias difíceis.
né? É a segunda música falando que nós queremos estar no lugar da presença. Eu acho isso incrível, meus irmãos, porque a presença de Deus não é um lugar físico, ela é um lugar espiritual. Então você entra e você não precisa mais sair, né? Você não precisa sair depois desse programa, sair da presença. Não, aonde você vai, a presença de Deus está com você, porque agora você é o próprio tabernáculo, você é o próprio templo onde a esperança, a presença, o próprio Deus, através do Espírito Santo, está dentro de você. Eu acho isso muito incrível, né, Duda? Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que Deus, ele tá dando esse tempo de oportunidade para nós construirmos muita história com Ele, né? Nossa, nunca experimentamos tanto com Deus quanto temos experimentado agora, e nosso coração ele dispara e queima só de saber que esse é só um início. É uma janela aberta e a gente precisa aproveitar, né? Deus é bom demais. Eu acho incrível essa questão desse nosso Deus, que é o Deus que escreve histórias, né? Eu amo como o Salmo 139 vai dizer que todos os nossos dias estavam escritos, mesmo que nenhum deles ainda houvesse sido vivido por nós, né? Porque ainda éramos feto, mas toda a nossa história estava escrita diante de Deus e nós temos a oportunidade de viver essa história. É verdade. Né? Então comenta aí, você que está aí conectado conosco no Facebook, no YouTube, comenta aí quais são as histórias que você tem para contar já desse tempo, quais são as histórias, né, Duda, que você tem visto Deus produzir em você, na sua casa, na sua família, nos seus pais, nos seus amigos da escola, como que tá para você, quais são as histórias que você tem aí agora com aulas online, né, agora que tudo mudou, as aulas são só online, ainda não tem aula presencial, né, como tem sido para você? Comenta aí nos nossos comentários sobre as histórias que você já tem para contar, porque eu tenho certeza que história para contar você vai ter. Isso eu tenho certeza, né? Conta para nós também aí, como um bom aluno, o que você vê que Deus está escrevendo aí, o que você vê que Deus está escrevendo, quais são as lições que você está tirando disso, porque você tem certeza disso, Duda. Nós temos lições para tirar, Deus está nos ensinando como um bom professor e está nos ensinando também a construir histórias com Ele nesse tempo. Já deu tempo de escrever um caderno inteiro, né? De aprendizado. É verdade, eu tô no segundo caderno, meus irmãos, da quarentena, já troquei de caderno já. 4 meses aí. Tem bastante coisa para escrever, irmãos, vamos aproveitar esse tempo. E falando em história, agora no Shape Live nós temos um novo quadro que se chama História da Música. E nesse quadro História da Música a gente vai ter uma conversa muito incrível com o Shalom e com o Jones, né? Nosso pastor Shalom, nós temos sido muito abençoados, né? Através da vida do Shalom, Deus tem derramado músicas poderosas sobre nós como igreja, através da vida, do ministério do pastor Shalom, do ministério Santa Ceia, e nós temos recebido muito. E daí agora eles têm um quadro juntamente com o pastor Jones e o pastor Shalom a respeito da história da música. Né, história da música, então é o nosso novo quadro que você vai ver e vai acompanhar em alguns Shapes Lives aí. E hoje é o nosso primeiro dia do História da Música. Então agora, né, vocês vão ficar com o Shalom e com o Jones aí. Fica aí ligado e acompanha que o Shalom e o Jones tem um momento e uma conversa muito incrível sobre uma música hoje aí. Fica ligado e até a próxima. Valeu, demais, Deus abençoe. Confere aí e compartilha com a galera. Abraço. Fala, povo, tudo bem com vocês? Uma alegria, mais uma programação da Zoe Online. Esperamos que nesse tempo aqui você tenha algo novo de Deus para a tua vida, que você receba uma palavra, que você receba uma revelação nova do Senhor. E hoje estou aqui com meu amigo, pastor Shalom, para um bate-papo, algo que em conversas assim entre nós, a gente achou que seria legal ter um momento assim, que nós conversaremos, né? Digamos assim, poderíamos colocar o tema desse momento aqui como a história da música, né? O Shalom é um grande compositor, né? Um grande músico, primeiramente um grande homem de Deus aí, né? Na nossa geração, mas Deus deu uma graça para ele assim, para escrever músicas, e não só escrever música, mas produzir também, né, Shalom? Shalom é um grande produtor, né? Depois nós vamos poder falar mais dos trabalhos, né, que o Shalom tem muitas músicas aqui no YouTube, né? Você pode depois acessar. Mas vamos lá, vamos falar de música então, Shalom. Vamos falar dessa parte aí que você domina e domina bem.
Eu tava pensando, normalmente a música, né, Shalom? E você que está nos acompanhando aí na casa, a música ela é baseada em alguma coisa, em algum acontecimento, né? Hoje em dia a gente está bombardeado aí por várias músicas. Podemos dizer assim que a grande maioria são músicas ruins, né? Pessoas que... Não é nem que a pessoa é ruim, mas ela tem um mau gosto pra caramba, né? Ela escolhe um acontecimento lá, separou da mulher, vai escrever uma música. E aquela música né? Normalmente é um estilo peculiar aí, né? Que a turma decide escolher, separou da mulher, dei volta. Então são alguns estilos, né? Tem pessoas que escrevem sobre a natureza, tem pessoas que escrevem sobre tantos temas aí, né? Uma poesia que vira música, uma música que vira poesia, para filho, para pai, enfim. Depende do gosto, digamos assim, do autor para escrever. E aqui nós não estamos falando nem de estilo de música, vamos falando da letra mesmo, né? Que você pode colocar uma letra aí em vários ritmos, né? Pode colocar em samba, em rock, em pagode, em sei lá, o gosto, a preferência de cada um. Mas nós vamos falar aqui sobre a letra mesmo, né? A escrita. E muitos, né, a gente vê que usam de uma forma errada ou de uma forma que nós não gostamos, né? Então tem gosto para tudo. E na Bíblia, né, Shalom? Há pouco que nós estava conversando, existe um livro, o maior livro da Bíblia, os Salmos, né? São ali canções, são músicas. A grande maioria ali, Davi escreveu, né? Davi, Asaf e outros ali, Moisés escreveu um ou outro. Alguns outros autores, né? Escreveram músicas e a gente vê que foram músicas em vários momentos da vida, ali, momento de alegria, né? O salmista mesmo, louve a Deus, né? Tributai, momento de alegria, momento ali de venceu a guerra, vai para cima, então vamos tributar, vamos adorar. Mas existem alguns salmos ali que ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, então momentos difíceis, mas no momento difícil assim, saiu música também, né? Porque a gente percebe, Shalom mesmo, várias músicas deles que eu tive o privilégio de participar junto, eu percebi que o Shalom estava passando por uma fase da vida, então saiu uma música de uma forma. Quando está passando por um momento um pouco mais feliz, sai uma música um pouco diferente. Mas eu gosto muito, eu sou um músico também, não sou tão qualificado, tão bom igual o Shalom. Melhor, ele é bem melhor, ele quer se fazer de humilde. Mas assim, eu gosto muito, Shalom é um mentor para mim também nessa área, algo que até tem um ditado popular, né? Não sei quem que criou isso, mas eu concordo em partes, né? Aquele ditado que fala assim, quem canta seus males espanta, é um ditado bem conhecido nosso, mas... Foi o Seu Madruga, né? O Seu Madruga que escreveu, mas eu entendo assim que a música tem esse poder, né? E literalmente espanta mesmo, né? Davi, que foi o salmista, a Bíblia fala que ele tocava a harpa dele, né? Tocava a harpa dele, música, e o espírito maligno ali saía de Saul. Então esse ditado popular aí, podemos dizer que ele tem um embasamento bíblico, né, Shalom? Mas vamos lá, eu vou citar aqui alguns versículos aqui. Olha só que texto maravilhoso. É o tema do nosso ano, né, Shalom? É do transbordar. Isaías 54:1 fala assim, cante, ó estéreo. Você que nunca teve filhos, irrompa em canto, grite de alegria, você que esteve em trabalho de parto, né? Então a orientação é cante, se alegre, cante músicas. Em todos os momentos aí a música ela vem não só para nos levantar o astral, digamos assim, mas a música serve em primeiro lugar para eu entendo assim, né, que serve para adorar a Deus, né? O Shalom que está aqui, o nosso convidado, eu vou parar de falar um pouco, deixar ele falar. O Shalom, ele decidiu
escrever, a gente falou aqui sobre vários tipos de músicas, né? Uns escrevem música para mulher, outros escrevem música para, enfim, para várias pessoas. O Shalom, especificamente, a grande maioria das músicas dele, ele decidiu escrever para Deus. Eu sei que ele tem uma música ou outra que ele escreveu para Camila, né? Tem algumas que a gente nem sabe que ele escreveu para Camila, que acho que ele cantou só para ela. Mas a maioria das músicas, desse dom que Deus deu pro Shalom, são músicas feitas para Deus. E hoje a gente vai falar aqui a história de uma música. O Shalom pediu para eu escolher uma música, e é uma música que eu gosto muito. Na verdade, todas as músicas do Shalom eu gosto muito, mas existem algumas ali, talvez você que está nos assistindo, você também é assim, tem algumas que marcam mais a nossa vida. E a música Há Uma Voz, né? Há Uma Voz, essa é uma música que fala muito comigo, que o Espírito Santo sempre mexe no meu coração, e hoje nós vamos escutar da boca aqui do Shalom, né, como que é a história dessa música, Shalom, Há Uma Voz. Então, eu acho que eu concordo, Jonas, com o que você disse. Eu acho que a música ela tem um poder incrível, e acredito que ela tem esse poder principalmente porque todo o céu é permeado por música, a realidade do sobrenatural é envolta em música. A Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores, e ela se refere ali a um louvor expresso com canções. Eu acredito mesmo nesse poder, e acho que a arte como um todo, não só a música, mas a arte como um todo, ela é uma voz, ela é uma forma de expressão de coisas que nós vivemos. Esses dias eu estava pensando, Jones, e eu estava pensando assim, eu estava conversando com uma pessoa, e a gente estava conversando sobre um assunto, e essa pessoa começou a falar algumas coisas sobre a Bíblia, que era uma coisa que eu havia pregado há um tempo atrás. E essa pessoa estava me contando, e ela estava na pregação, e ela estava me contando aquilo como se fosse uma descoberta nova, como se fosse uma coisa assim que ninguém soubesse. E quando ela terminou de contar, assim, eu falei, cara, que legal, eu até preguei sobre isso há um tempo atrás e tal. Aí o cara falou assim, tipo, é mesmo? Eu não lembro. Eu falei, seu miserável, devia lembrar, né? Não prestou atenção. Não anotou. Mas naquela hora que eu comecei a pensar, cara, que talvez uma grande parte das pregações que eu já fiz, a maioria das pessoas talvez não lembre em si da pregação toda, não lembre dos textos que eu usei. Mas é engraçado como a maioria das pessoas que convivem com a gente, pessoas aqui da nossa igreja, como talvez a grande maioria delas lembra de praticamente todas as músicas, as canções que nós liberamos ali. Eu não sei explicar o porquê que isso acontece, mas o fato é que há algo por trás da música que tem um poder de fazer a gente assimilar verdades, que tem poder de fazer a gente recordar de coisas, de experiências. A arte em si tem esse poder, e eu fico feliz como músico de poder ter essa voz, ter essa forma de expressar o que eu sinto. Eu gosto de compor sobre praticamente tudo, então eu tenho mesmo várias músicas que eu escrevi para Camila, eu tenho músicas sobre várias situações do cotidiano, mas entendo que esse é o tempo, e entendo que é o que Deus colocou no meu coração, que é o tempo de expressar as canções que falam sobre Ele. Se algum dia essas outras canções que não são direcionadas a Ele, mas que falam sobre coisas pertinentes à Bíblia, se algum dia essas músicas vão ser mostradas ou não sei. Mas eu entendo nesse tempo mesmo uma inclinação do meu coração para isso, para cantar sobre algo que revele Jesus. E essa canção, eu também tenho ela como uma das assim que eu tenho mais carinho das músicas que eu fiz. Mas eu lembro que nós estávamos num domingo e o pastor Cezinho nos ministrava a respeito desse tema, sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus. E eu lembro que eu ouvi aquela ministração, e essa frase
há uma voz. Ela ficou ecoando dentro do meu coração e eu voltei para casa. Eu comecei a meditar na Bíblia e comecei a pensar nessa voz. E eu comecei a encontrar alguns textos. Eu lembro que eu comecei a perceber como Adão e Eva, eles reconheciam a presença do Senhor só pela voz. Era a voz do Senhor chamando eles no jardim. Aquilo já, num primeiro momento, encheu o coração deles de alegria. Quando eles pecaram, encheu o coração deles de medo. Mas era uma identificação da presença, só pela voz. O universo, céus e terra foram criados pela voz. Pedro anda sobre as águas pela voz. A voz de Jesus liberando uma palavra. Nessa mesma cena, os discípulos estão no barco, eles veem Jesus vindo sobre as águas, e o medo, a insegurança por causa da situação que eles estavam, faz com que eles tivessem uma imagem errada a respeito de Jesus. A Bíblia diz que eles olham para Jesus e acham que é um fantasma. E a Bíblia diz que naquela hora, o que reverte aquela situação, o que desfaz o engano, o que desfaz a mentira, é a voz de Jesus. Eles começam a gritar, é um fantasma, e então Jesus fala, se acalmem, sou eu, Jesus, a voz dele. E eu comecei a meditar nisso e pensar, Jones, o quão fundamental é para todos nós ouvirmos essa voz todo dia, vivermos a nossa vida tendo um relacionamento íntimo com essa voz. E comecei a pensar nisso. Existe uma voz que está me esperando todo dia. Existe uma voz que está ansiosa por me contar coisas, por revelar coisas do céu para mim. Existe uma voz que está cheia de expectativa para falar comigo, para falar sobre o meu futuro, sobre o meu destino, para liberar uma palavra de cura, uma palavra de transformação. E daí, muitas vezes, a gente não ouve essa voz porque nós não paramos para ouvir. E daí eu lembro que o último texto, se eu não me engano foi o último, ou um dos últimos que eu meditei enquanto eu estava pensando sobre isso, a canção nem tinha saído ainda, eu estava só meditando, mas foi a respeito de Jairo, como ele precisou calar todas as outras vozes, porque ele procura Jesus, quando ele chega, ele se depara com várias vozes, é a multidão que tenta parar ele. Aí então ele chega, ele consegue vencer a multidão e ele fala com Jesus. Quando Jesus vai sair, a mulher do fluxo de sangue toca ele. Jesus para tudo para conversar com a mulher do fluxo de sangue. É mais uma voz que gera insegurança, medo, ansiedade. Então termina essa etapa, eles saem dali. Quando eles saem, o servo dele vem e fala, deixa o mestre em paz, sua filha já morreu. Então é mais uma voz que se opunha, e daí naquele momento ele tem a voz de Jesus falando para ele, Jairo, fique tranquilo, a sua filha só está dormindo. E ele teve que calar todas essas outras vozes para conseguir ouvir a voz que ele deveria ouvir. E por conseguir fazer isso fez toda a diferença. Eles chegam em casa e a menina que estava morta é ressuscitada por Jesus. E daí, nesse momento, eu comecei a cantar isso. Falar, Senhor, me leva até o lugar onde eu possa ouvir a sua voz. Essa voz que me chama cada vez para mais perto, e quanto mais eu ouço, mais eu quero ouvir, e quanto mais eu estou perto, mais perto eu quero estar. E o desejo do meu coração é esse, ir até os lugares secretos do seu coração, descobrir o que o seu coração quer falar para mim. Então foi mais ou menos no meio desse contexto. Ela não nasceu toda num dia, foi sendo cantado partes, na medida em que eu ia meditando sobre isso, eu ia cantando algumas partes, e daí teve um dia que eu peguei todas essas coisas soltas e falei, vou sentar e vou juntar agora. E sentei e comecei a juntar até que estruturasse da forma que ela ficou no fim. Que massa! Como é bom... Agora, depois que você ouviu aí essa explicação da música, parece que ela já é uma música assim, fantástica, mas aí... Você vê o Shalom falando que não foi algo forçado, né, Shalom? Porque eu acho isso muito legal. Uma vez eu perguntei pro Shalom como que você faz para escrever, porque às vezes
a gente pensa assim também, agora é a hora de escrever a música, você senta e escreve, força. Não é algo que vai juntando, é uma ministração aqui, é uma palavra ali, porque eu entendo também, Shalom, não sei se você concorda comigo, eu entendo assim que a arte de escrever músicas, digamos assim, é uma arte assim como a arte de você fazer uma pregação, né? Você consegue distinguir, não que a gente está aqui para julgar, né? Mas você consegue distinguir uma música boa de uma música ruim. Você consegue distinguir uma pregação, digamos assim, boa, né? Não existe pregação boa e ruim, porque a pregação é da palavra, né? Mas quem está transmitindo, você percebe que aquela pessoa ali não tem vida na pregação, digamos assim, né? Parece que é aquele negócio que a pessoa pegou um estudo na internet, algo pronto, só esquentou ali no micro-ondas e serviu. É diferente quando você escuta uma pessoa assim, não foi no meu quarto secreto, é algo que Deus vem ministrando no meu coração há dias, há meses, e foi uma testificação aqui, ali. Então a ministração da palavra muda. E a música eu percebo assim também. Quando você percebe que tem um conteúdo, digamos assim, por trás da letra, que não é apenas uma letra de música, mas existe ali uma mensagem, e a principal mensagem, óbvio, né, a presença de Deus, mas existe ali algo para ser liberado, né, Shalom? Não é só apenas algumas palavras ali bonitas, vamos pegar algumas palavras bonitas e vamos montar uma música. Não é isso, né? Vocês perceberam aqui o Shalom contando, né? Existiu todo um contexto para daí ele sentar, para daí num dia ele juntar a peça daqui, como se fosse um Lego, né? Um quebra-cabeça, e montar essa canção aí, que é uma canção que ecoa aí desde o Jardim do Éden, né? Desde lá a voz, que toda a viração ela estava esperando, né? Me leva para esse lugar. Eu gosto muito dessa música, toca muito meu coração, e com certeza eu acho que toca o teu coração. Se você nunca escutou essa canção, a gente vai tentar deixar aqui na descrição do vídeo o link ali do canal da Santa Ceia e o link dessa canção especificamente. Mas eu vou ler aqui, Shalom, um texto que eu gosto muito. Até esses dias atrás ministrei na igreja, e uma das músicas que eu pedi pro Shalom tocar foi a Uma Voz, que eu falei sobre a voz, né? O tema da ministração foi a voz de Deus, alguma coisa assim. Mas olha só, Salmo 29, 3 até o 9 fala assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro, e Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus como raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos clamam glória, né? Glória a Deus. Essa é a voz de Deus. E 1 Coríntios 14 fala também que há muitas vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. A nossa mensagem para você aqui que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, existe uma voz, né, Shalom? Existe uma voz. Aliás, existem várias vozes, mas existe uma voz, existe a voz que nós precisamos ouvir. Talvez você está aí na tua casa, você está aí assistindo essa ministração com tantas vozes, talvez você precisa tomar muitas decisões, né? Você fala assim, mas eu não sei o que fazer. Nossa dica, né, Shalom, é você se trancar no teu quarto, no teu secreto, e você falar assim: Deus, sou todo ouvidos do Senhor, né? Fala comigo, com essa voz. A voz do Senhor ela é inconfundível, a voz dele é incomparável, a voz dele
é uma voz poderosa, a voz de muitas águas. Quando ele fala e quando nós queremos ouvi-lo, né, as outras vozes elas precisam se calar, né? Então essa é a mensagem para você que está nos acompanhando. Busque conhecer essa voz, né? E é um exercício, né, Shalom? Para nós terminar aqui, vou pedir para você, Shalom, dar uma dica, né? Como que nós podemos exercitar esse nosso ouvido, né, para ouvir essa poderosa voz aí, Shalom? Eu acredito que o principal caminho é a intimidade. Eu acho que não tem outro caminho. Qualquer voz que você reconheça na sua vida, voz, tanto que você reconheça no sentido audível mesmo, de você escutar sem estar olhando para a pessoa, e você saber quem está te falando, quanto no sentido dessa voz exercer influência sobre você. Isso vai estar atrelado à intimidade, a relacionamento, a você investir tempo em conhecer essa pessoa e se relacionar com ela. Eu acredito que essa é a primeira dica que eu posso te dar sobre ouvir a voz de Jesus, é você investir tempo para que isso aconteça. Como? Você tirando algum horário do seu dia onde você vai ficar a sós com ele, e então você vai separar aquele tempo exatamente para exercitar o seu espírito em ouvir o que ele tem para te dizer. E você faz isso usando a Bíblia. A Bíblia em si já é a própria voz de Deus falando com você. Então sempre que você ler a palavra, você vai ler imaginando que é a voz dele falando contigo, porque ela é a palavra dele escrita, é a voz dele escrita em um papel. Mas eu acho que se você fizer essas duas coisas, investir tempo em secreto e investir tempo lendo a Bíblia, aos poucos você vai começar a discernir a voz dele. É você começar a perceber tudo aquilo que dentro de você começa a ser gerado, dentro do seu espírito, e você confronta isso com o que está na Bíblia. Então, se isso estiver de acordo com a Bíblia, você pode reconhecer que é a voz dele falando com você. Se isso estiver em desacordo com a Bíblia, então você sabe que não é a voz dele. Uma coisa que eu tenho feito já há algum tempo e tem sido muito bom para mim, nos meus tempos a sós com Deus, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de cantar canções, eu gosto muito de colocar músicas que eu conheço enquanto eu estou ali orando ou lendo. Mas tem algo que você pode procurar no YouTube que se chama Soaking. Escreve S-O-A-K-I-N-G. Soaking. É um instrumental apenas, sem letra, sem ninguém cantando, é apenas uma música instrumental que foi feita com esse propósito. É uma música feita por líderes de adoração. Eles fizeram essa canção com esse propósito de nos auxiliar nesse nosso tempo em secreto, onde nós colocamos uma música instrumental e nós podemos nos conectar à voz de Deus. Nós temos apenas uma música instrumental nos conduzindo, mas não tem nenhuma letra, nada para atrair a nossa atenção, para que nós possamos estar com a atenção apenas colocada em ouvir a voz de Jesus a falar com a gente. E uma terceira coisa que eu acho que é muito importante nesse processo, que é fundamental e que vem como confirmação nesse processo, é você sempre caminhar debaixo do cuidado e da autoridade de alguém. Porque você primeiro ouve, e em alguns momentos esse ouvir a voz é você sentir algo dentro de você. É uma impressão, você sente algo no seu coração, você tem uma impressão na sua mente. Então no secreto você ouve isso. Você confronta isso com a Bíblia para ver se isso está de acordo com a Bíblia. E então você compartilha isso que você ouviu de Deus com um líder, com um pastor, com alguma pessoa que caminha junto com você. E essa pessoa, ela vai estar ali como uma confirmação, como uma testificação de que de fato foi Deus quem falou com você, que foi Jesus quem você ouviu. Eu acho que essas três coisas são aí ótimas dicas para a gente começar, Jones, para você nesse exercício e ir descobrindo e se ambientando e se acostumando com a voz de Deus até que ela se torne muito clara para você. E um último ponto, você não precisa ir até a presença dele como se você tivesse que convencer Jesus a falar com você.
Você não precisa convencer ele. Vá até a presença dele, com o seu coração e a sua mente, sempre lembrando do seguinte: ele quer falar com você. Ele anseia, você não precisa convencer ele. Ele quer falar com você. Você só precisa posicionar o seu coração no lugar certo e da forma certa. E então você vai ouvir ele falar com você. Uau, top, hein? Vamos só recapitular, Shalom. Intimidade, Bíblia e uma liderança. Você caminhar junto com alguém mais maduro na fé, que vai poder te ajudar a testificar isso. Demais. Galera, a gente está encerrando aqui esse momento. Agradecer o Shalom aqui por ter se disposto, né, a compartilhar, além das canções, mas de compartilhar agora a história da música e poder também ministrar a gente aí nesses poucos minutos, né, que nós estivemos aqui. Obrigado, Shalom. Obrigado você que nos acompanhou aí. Deus abençoe você e vamos continuar com a nossa programação aqui. Um abraço. Abraço.